Bom, pessoal, continuando aí, né, resolvendo essas questões agora, vamos resolver duas questões mais elaboradas, né, dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos ver essa primeira aqui, a questão 5. Os pontos A 11, B 18 e C 81 são vértices de um triângulo. E aí pergunta que triângulo é esse. Então eu já deixei um pouquinho esquematizado aqui, mais para a gente conseguir não ficar tanto tempo assim na questão, né, o vídeo não ficar tão longo. O que eu fiz? Eu peguei o ponto A 18, né, lembrando para vocês que, desculpa, o ponto A é 1, 1, né, gente? Eu pego o x no 1 e o y no 1. Então eu jogo isso num plano cartesiano mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, ó. Peguei o x no 1 e o y no 1. Fiz um pontinho e coloquei A, tá vendo? O B, 1, 8. Então peguei o x no 1 e o y no 8. Então, no mesmo 1, pontilhei com 8 no y, né? Lembrando que esse eixo aqui fica os y e esse eixo aqui de baixo fica o x. E o último ponto 8 e 1, ó, x é 8, y é 1. Peguei o x no 8 e o y no 1. Aí formou esse triângulo. Tá parecendo muito um triângulo retângulo, né? Pela figura. Vamos confirmar aqui uma coisa. Primeiro, ele perguntou se é equilátero, se é isósceles, se é escaleno. Como é que a gente tira essa conclusão? Fazendo a distância entre os pontos. A gente sabe que quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é isósceles. Quando tem três lados iguais, ele é equilátero. Quando tem três lados diferentes, ele é escaleno. Então, gente, vamos calcular a distância. Ó. Já deixei separado a distância A e B. Né? Escolhi AB. Escolhi os pontos A e B. Né? Aí a fórmula diz xb menos xa. Na verdade, é a diferença do x. Tá? Tanto faz a ordem. Vou pegar o primeiro e o segundo. Tá? Como é a diferença está elevada ao quadrado, vai dar o mesmo resultado. Mas geralmente eu pego o segundo aqui, ó, menos o primeiro. Então, 1 menos 1. Repito, hein? De qualquer jeito, tanto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita dá o mesmo resultado. O importante é x com x e y com y. Né? 1 menos 1, que aqui vai dar 0, né? Mas bota lá, 1 menos 1 ao quadrado. No y, ó, 8 e 1. Então vai ficar 8 menos 1 ao quadrado. Aí ficou a distância ao quadrado igual. Aqui vai dar 0 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então vai ficar distância ao quadrado é igual a 0 ao quadrado é 0, 7 ao quadrado é 49, d é igual a 7, né? A raiz de 49 só pode dar 7. Então já sei que essa distância vale 7, ó. A distância de A até B, né? Aqui, ó. Dava para ver, né? De cara aqui, se eu tenho ó, do 1 para o 8, né? Ele vai falar assim, a distância aqui é 7. Ah, Patrick, a distância aqui, ó, também do 1 para o 8, jogando assim de cara, eu vi que é 7. Poderia jogar no Pitágoras e depois descobrir. Sim, gente, eu estou mostrando aqui para vocês, né, pela fórmula da distância entre os pontos. Como a gente resolve isso pela geometria analítica, né? Realmente, olhando aqui, desenhando a figura, você já descobre que isso é 7, que isso é 7. Quer ver? Ó? Vamos ver a distância de A até C. Diferença dos x, ó, 8 menos 1. Diferença dos y, 1 menos 1. Então vai ficar d ao quadrado igual 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 49. D é igual a 7. Como eu também já tinha previsto, né? Olha aqui. 8, aqui é 8, aqui é 1. Qual é essa distância, gente? 7. Qual é essa distância de 1 para o 8? 7. Mas aí eu mostrei aqui para vocês, né? Por geometria analítica, tá? Aqui ficou bem claro, mas dependendo da questão, dependendo desse tipo do triângulo, vai ficar um pouco confuso. Então, essa aqui é uma forma geral para você fazer. Nesse triângulo com esses pontos, a gente nem precisava jogar nessas fórmulas aqui. Visualizando, a gente já conseguiria pensar, tá? Mas isso aqui é para um caso geral, é um artifício para você resolver qualquer tipo de vértices aqui. Beleza, gente? Então, você vai ver aí que eu vou botar na listinha um outro caso que jogando assim no gráfico você não consegue ter uma precisão legal. Porque esse triângulo não está ali bonitinho igual esse, né? Que a gente consegue medir a distância só de olhar pros pares ordenados, né? Ali pro eixo. Beleza, gente? Olha só. BC. Aí agora do B até o C aqui, né? Como é que a gente vai calcular? Diferença dos x, 8 menos 1 ao quadrado. Diferença dos y. Esse y, para quem está perdidão aí, ó. X e y, sempre assim. X e y. 8 menos 1, 1 menos 8. Isso tudo ao quadrado, olha lá. Bom, d ao quadrado vai ser igual a 7.
probleminha no vídeo, aí voltamos. 7 ao quadrado, mais 1 menos 8 é menos 7 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 49 mais 49. Logo, D ao quadrado é igual a 98, né? D é igual a raiz de 98. Beleza, gente, vamos lá. Eu já sei de uma coisa, né? Que esse triângulo, ele é isósceles, dois lados iguais. Ele não é equilátero, porque esse lado aqui não é igual aos outros. Agora, como é que eu sei que se ele é retângulo ou não, né? Se ele obedecer o teorema de Pitágoras, ele é retângulo. Qual é o maior lado deles? É esse lado aqui, o maior. A raiz de 98 é maior do que 7, né? É aproximadamente 10, é quase 10, né? Mas aqui, como é que eu vou ver se eu jogo? Teorema de Pitágoras, que A ao quadrado mais B é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Será que a raiz de 98 ao quadrado é a mesma coisa que as outras distâncias ao quadrado? As distâncias aqui, 7 e 7, né? Então, 7 ao quadrado. Sim, vai dar 98 é igual a 49 mais 49. Obedece a relação. Se obedece, realmente esse triângulo era um triângulo retângulo, né? Como eu jogando lá nos eixos, dava para ver isso de cara, que eram isósceles, né? E era um retângulo ali, porque está bem a característica de um triângulo retângulo, né, gente? Então aqui, ó, isósceles e retângulo. Tudo bem, gente? Mas tendo outro caso, não ficando visível, jogando aqui no plano cartesiano, palavra que estava fugindo aí do meu vocabulário, né? Não ficando visível no plano cartesiano, você monta sempre assim, ó, a distância entre os pontos, tá? E depois você vê se é igual, se não é, tá? Se obedece o teorema de Pitágoras, é retângulo, beleza, gente? Se não tivesse obedecido aqui, tivesse dado um número diferente, é porque não era retângulo. Bom, uma outra questão comum de aparecer é perguntando sobre um quadrilátero. Também fiz a mesma coisa. Peguei o ponto A, e aí eu separei, ó, x, y, né? X e y, x e y, x e y. Aí um quadrilátero, no caso, agora com 4 pontos, né? Obviamente, tem 4 vértices no quadrilátero. Então, eu coloquei, ó, 1, o B é 2 e 6, eu fui colocando os pontos, ó, gente, ligando, ó, o C 4 com 5, o D 5 com 3, tudo fornecido ali nesse meu probleminha que eu criei com vocês. E ele perguntou a área desse quadrilátero. Olha como é que agora não é tão simples, né? De repente você vai falar assim, um quadrado, Patrick, eu lembro que a área é L ao quadrado. Um retângulo é base vezes a altura. Um trapézio é Bzinho mais Bzão vezes a altura sobre 2. Mas e essa figura, como é que seria? Você vai ver que é um quadrilátero qualquer, ó. Liga aqui os vértices, ó. Deixa eu pegar essa minha régua improvisada aqui. Vou ligar com vocês, ó. Do A até o B. Um desenho perfeito, para não dizer o contrário, né? Vou dar uma roubada aqui. Do B até o C, do C até o D, e do A até o D. Ah lá, olhando para esse quadrilátero, não dá para falar, tem uma fórmula para ele. Não dá. Então o que a gente vai fazer em questões de quadrilátero assim? A gente vai dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Né? Olha só. Se eu ligar, por exemplo, aqui, eu crio um triângulo ABC e um triângulo ACD. E aí eu posso tranquilamente calcular a área desses 2 triângulos separados. E aí juntando, né, a soma dessa área desse triângulo com a área desse triângulo na área do quadrilátero completo. Como é que a gente faz a área do triângulo, gente? Eu falei aí um pouquinho antes, né, no outro vídeo, que a área do triângulo a gente coloca XA, XB e XC, então, e vai colocando ali, então, se é do A, B e C, ó, eu coloco o XA, o XB, olha ele aqui, e o XC. Coloca o YA, YB e o YC. 1, 6 e 5. A outra fileira completa tudo por 1. E a área vai ser o resultado desse determinante dividido por 2. Né? Então vamos lá. O que diz a regra de Sarri, né, de Sarrus? Copia as 2 primeiras colunas, 1, 2 e 4, 1, 6 e 5. Vai para as diagonais, 3 diagonais da esquerda para a direita. Primeira diagonal aqui, 1, 6 e 1. 1 vezes 6, 6 vezes 1 dá 6. Outra diagonal. 1 vezes 1 é 1, vezes 4 vai dar 4. 1 vezes 2, 2, vezes 5 é 10.
menos a diagonal secundária, as secundárias, né? As 3 daqui da direita para a esquerda. 1 vezes 2, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1 é 1, vezes 5 dá 5. 1 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Bom, gente, o resultado desse determinante, que não é o resultado da área agora, ainda, né? 6 mais 4 dá 10, mais 10 dá 20. Menos 2 mais 5 é 7, opa. 7 mais 24 vai dar 31. Ih, Patrick, tem alguma coisa errada. Não tem não, irmão. Eu falei para vocês também que se o determinante ficar negativo, não tem problema. A área desse triângulo, né, é em módulo, ó, em módulo esse determinante, o que significa em módulo? Se der negativo, você transforma ele em positivo, dividido por 2. A área do triângulo é sempre o determinante em módulo dividido por 2. Só que isso é a área desse triângulo ABC. Eu vou fazer a mesma coisa para o triângulo ACD. Ó. Como é o triângulo ACD? Ó, olha os pontos agora. Deixa eu jogar um pouco para cá. A gente vai olhar o A, o C e o D, tá, gente? Então, o X é 1, 4 e 5. Olha os Y. 1, 6... Não, desculpa. ACD. 1, 5 e 3. E agora é aquela coluna que a gente completa tudo com 1, né? Repete as duas primeiras colunas. Regra de Sarrus. 1, 4, 5. 1, 5 e 3. Vamos para as diagonais, ó. Primeira diagonal aqui, né? Então esse D vai ser igual. 1 vezes 5 dá 5, vezes 1 dá 5. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5 dá 5. 1 vezes 4, 4, vezes 3 dá 12. Menos 1 vezes 4, 4, vezes 1 dá 1, 4. 1 vezes 1 dá 1, vezes 3 dá 3. 1 vezes 5 dá 5, vezes 5 é 25. Então vai ficar assim, ó, D é igual. E eu estou falando pra caramba, vocês não estavam nem vendo direito, né? Repetindo, gente, diagonais aqui, ó. 1 vezes 5, 5, vezes 1 dá 5. 1 vezes 1, vezes 1. 1 vezes 1, vezes 5 dá 5. 1 vezes 4, 4, vezes 3, 12. Olha aqui. 1 vezes 4, 4, vezes 1 dá 4. 1 vezes 1 dá 1, vezes 3 dá 3. 1 vezes 5 dá 5, vezes 5 dá 25. A gente sempre, na regra de Sarrus, se tu está por fora disso aqui, ó, dá uma relembrada em determinante, gente. Determinante de terceira ordem que você vai lembrar. 5 mais 5, 10, mais 12 vai dar 22 nesse primeiro. 4 mais 3, 7, mais 25, olha ele aqui de novo, ó. 7 mais 25, ih, meu Deus, ó. 4 mais 25, 29, aí mais 3 dá menos 32, né? Achei que ia dar 31, é o sono. 22 menos 32 vai dar menos 10. Ah, irmão, e agora? Negativo de novo? Não tem problema nenhum. A área é em módulo esse valor dividido por 2. Então é 10 sobre 2. Você lembra que a área total é a soma... Ah, Patrick, 10 sobre 2 é 5, eu sei. Mas para tu não tirar o MMC, qual vai ser a área total, né? É a soma das áreas. É 11 sobre 2 mais 10 sobre 2. Que vai dar a mesma coisa que 21 sobre 2. Ah lá, e 21 sobre 2 a gente, né, não dá para resolver. Termina ou assim, ou a gente conhece ele, quase escrevi na mesa aqui, ó, como 10,5. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar, tá? A gente tem outras questões bem parecidas com essas, mas aí é só você ir trabalhando ali, né? Só ir trocando os valores, mas nesse esquema aí, com essas 6 questões que eu fiz com vocês, dá para vocês pegarem a grande maioria das questões, tá? Que envolve o estudo do ponto no concurso de vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.